A hora de desapegar da poupança é agora. A Genial te ajuda. Clique no link da descrição. Você tem um serviço de mordomo, segurança particular, um chefe para fazer a sua comida individual. Ah, fique trem chique. Depois a gente vai vir aqui conhecer essa piscina. Aquele agente de viagem que a minha geração, né, conheceu, hoje em dia está se transformando num clique de internet. O desejo do brasileiro, mais do que ter a casa própria, hoje é viajar. Tóquio fez isso, Berlim fez isso, Paris está fazendo isso. E o Brasil não pode ficar diferente dessa história. Você já ficou hospedado num hotel? Claro, né? 1, 2, 3, 5 estrelas. Isso ainda tem importância para você? Ou o que vale é a avaliação na internet? O setor de hotéis movimenta a economia, a gente sabe. E o Brasil tem tudo para bombar no turismo. No ranking mundial de competitividade desse setor, a gente está muito mal. Agora, na categoria recursos naturais, o Brasil vai lá para o topo. Ou seja, tem um potencial enorme para o setor hoteleiro no Brasil. E o Airbnb, será que ele é uma ameaça para os hotéis? Será que eles podem conviver juntos? Ah, e tem também a questão dos cassinos, hein? Os hotéis estão loucos para aprovar o jogo no Brasil. Tem assunto de sobra na conversa do pessoal de hoje. Esse aqui é uma suíte o quê? Executiva, né? É uma suíte executiva, assim, do hotel. Aí o cara vê a televisãozinha dele aqui, tem 3 ambientes, trabalha aqui, nada mal trabalhar aqui, hein? Nada mal, né? Com uma visão com essa vista super bonita. Achei super bom. Esse escritório eu achei super bacana. Vamos sentar aqui, Bruno? Senta ali para mim, por favor. Gente, eu tô com o Bruno Omori, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui do estado de São Paulo. Entende muito dessa indústria, entende muito do negócio do turismo. Bruno, vamos começar contando onde a gente tá? Nós estamos num hotel. Tem quantos anos o Cadoro? A marca Cadoro? A marca Cadoro é uma marca já com mais de 50 anos de história, né? Ele vem de uma família italiana, né? E com a tradição da parte de gastronomia e hospitalidade. E aí foi todo refeito, demolido. Eu ficava no antigo Cadoro e agora chegamos aqui num hotel, um lugar super moderno. A arquitetura do hotel, quando você pega que você faz um retrofit num hotel como esse, ela chama a atenção, ela atrai clientes. Ah, com certeza, ainda mais nos dias de hoje, que todo o turista ou o hóspede, ele quer viver uma experiência, ele quer trocar uma expertise, ele quer se sentir muito bem quando ele está num ambiente. Como é que está o Brasil hoje posicionado na hotelaria de qualidade? Não vamos nem falar ainda da classificação de estrelas, mas da percepção da qualidade da indústria brasileira. Olha, nós temos hoje praticamente quase todas as bandeiras internacionais com operações do Brasil. E 100% delas estão aqui na cidade de São Paulo como base. Inclusive 90% das redes nacionais tem um escritório central em São Paulo, porque São Paulo é a capital do Brasil. Nós estamos falando só no estado de São Paulo de 182 mil apartamentos de hotel. Né? No Brasil dá pouco mais. É maior que muitas cidades brasileiras, né? Exatamente. Se a gente pegar, por exemplo, reflexo do estado de São Paulo, se você pegar uma região como Campinas, tem mais hotel que o estado de Acre, Rondônia, Roraima, Amapá juntos. Então 75% da oferta brasileira é de até 50 apartamentos. E 79% são independentes. E aí você tem vários tipos, né? Você vai pegar desde pousada, hotel, flat, condotel, resort. Tem pousadas que são boutique, com 10, 15 apartamentos com diária de 2, 3 mil, e tem pousadas super simples, com diária de 80, 100 reais. O Brasil tem uma oferta hoje para todos os tipos e gostos, e bolsos também. E isso se transforma em negócio? Apesar de ser um país que quer ser turístico, a gente ainda não consegue alcançar um número de turistas comparável a outros países que a gente podia se equiparar. E esse é um fato que a gente sempre fala, turismo como fator de desenvolvimento econômico. O México em 94 tinha 4 milhões de turistas estrangeiros, o Brasil também. Só que o México hoje chegou a 39 milhões de turistas estrangeiros e o Brasil está com 6. O que aconteceu? Ai, explica pra gente, que loucura, eu não sabia esse número do México. É verdade. 39 significa praticamente 50 bilhões de dólares de exportações. Né? Enquanto o Brasil com 6 está com um pouco mais de 6,5 bilhões. O Brasil é o primeiro do ranking mundial
em potenciais recursos naturais para explorar o turismo. Só que o que aconteceu então de 94 para cá, do México e do Brasil, que os dois eram iguais e não teve essa mudança, colocou como política pública de prioridade econômica para gerar emprego, renda, divisa e exportação. E o Brasil hoje, 22 milhões de brasileiros vão para fora, ou seja, a nossa balança, se tivesse uma balança comercial de turismo, a gente manda 20 e recebe 6. Isso. Só que poderia ser ao contrário. Você sabe, Bruno, que eu tive em Hannover, na Alemanha, para a feira, a maior feira de tecnologia industrial do mundo. E sabe quem era o partner country da feira? O México. O México tá bombando lá fora, quer dizer, ele tomou da gente, a gente quase virou o queridinho do mundo lá em 2010, aí, bom, enfim, metemos os pés pelas mãos e o México estava lá brilhando, com um monte de coisa para apresentar, quer dizer, atraindo negócios, mas enfim, a gente não vai dar prioridade para o turismo, né? Como é que você está vendo isso? Assim, você vê alguma expectativa de, sei lá, nos próximos 4 anos, já que a gente vai ter um presidente novo daqui a pouco, do Brasil desenvolver uma política de turismo? Isso que eu fico triste. Teve um debate, né, falando sobre os presidentes, porém ninguém falou do turismo. Chegaram a falaram muito sobre educação, falaram muito tal, sobre reformas, mas como trazer dinheiro de fato para a economia? Um turista estrangeiro, quantos setores ele acaba beneficiando? 52 setores diretos da economia, porque ele vem, são 4 verbos do turismo, né? É comer, dormir, se deslocar e comprar. Ele vai ficar hospedado, mas ele vai ter que se alimentar, ele vai comprar um brinde, aí de repente tem uma dor de cabeça, vai na farmácia, ele vai assistir uma peça de teatro, ele vai andar e vai se deslocar com Uber, com táxi, ele vai locar um carro. Se a gente falar, por exemplo, de exemplos internacionais, o que foi mais grave do que um atentado terrorista na França? 150 pessoas mortas num dia, daí mais outras. O que aconteceu com a França? Não caiu o número de turistas. Por quê? Eles investem mais de 400 milhões de euros, estamos falando de 2 bi de dólares em promoção de turismo. Eles pegaram essa verba, como eles trabalham o turismo como fator de direito econômico, e aplicaram onde? Em Fantour, trouxeram todas as agências do mundo, estava vazio, e aí eles começaram a visitar os pontos turísticos. Você viu essa nova exposição desse novo quadro do Leonardo da Vinci? O que você achou? Você gostou? O que você está achando da gente rodar aqui? Está sentindo insegurança? Ou então vamos começar a vender de novo a França. E com isso que aconteceu, 2 meses depois o fluxo voltou ao normal. Eles têm quase 145 bilhões de dólares de exportações do turismo. Então você investe pouco mais de quase 1 bi de dólar para receber 145 bi. E sabe quanto o Brasil investe? 16 milhões de dólares. A gente tem esse hotel aqui, que é um exemplo de um baita investimento, de um hotel que estava falido, que podia morrer, como tantos outros negócios que já faliram, né? Qual é a perspectiva hoje? Esse mercado de hotéis, ele está olhando mais para quê? Ele está olhando para o turista de negócio, ele está olhando para o turista interno, do próprio brasileiro que vai viajar. Quer dizer, tem uma decisão de vocês, do setor, em priorizar algum segmento do turismo? Isso que é interessante, o turismo ele envolve mais de 40 segmentos específicos dentro do turismo. Então tem o turismo de negócio, o turismo de lazer, vem sol e praia, vem mar, vem cavernas, vem cataratas, ou seja, o Brasil ele tem essa diversidade. Tem o turista de aventura, tem o birdwatching, por exemplo, no Brasil. Costa Rica praticamente está vivendo disso. Outro dia eu vi uma reportagem muito bonita de birdwatching na Colômbia. Só que o Brasil, se a gente pegar nos Estados Unidos, já fatura 80 bilhões de dólares com o mercado de observação de pássaros, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos inteiro tem pouco mais de 250 espécies de aves. Só no Vale do Ribeira, aqui foram levantados mais de 350. Ou seja, no espacinho, né, do estado de São Paulo. O Sebrae fez um estudo recentemente que mostra que o desejo do brasileiro, mais do que ter a casa própria, hoje é viajar. Se nós temos praticamente mais de 200 milhões de brasileiros, esse mercado interno ele já aumentou muito mais. Antigamente só a classe A viajava, agora a classe B, C. Assim como aconteceu com os táxis, né, que o Uber veio, o Airbnb apareceu e também cresceu no Brasil. E hoje, na Europa, por exemplo, você já tem várias políticas de restrição, nos Estados Unidos a mesma coisa. Como é que está isso no Brasil hoje? Olha, aqui nós estamos trabalhando, assim como o mundo inteiro está trabalhando, e sempre a gente sai um pouco atrás, na regulamentação.
Nós, hotelaria, não somos contra de forma alguma. A Espanha investe 500 milhões de euros na promoção do país. É o primeiro do PIB da Espanha, da França, o terceiro dos Estados Unidos. E o que acontece lá? Eles têm, então, um sistema de mensuração de número de turistas e tudo muito preciso, né? Porque é o primeiro do PIB, eles têm que cuidar disso. Que eles tinham, por causa desse, aumentado o fluxo de turismo, aumentado o número de pessoas que entraram na Espanha, só que estavam caindo a arrecadação, e aí é preocupante. Claro. E além de cair a arrecadação, estava caindo a taxa de ocupação dos hotéis. O que está acontecendo? Então, na hora, eles foram ver. Eles verificaram que era o efeito Airbnb e aí eles viram que não estava regulamentado. Regulamentando, ele é muito bem-vindo. Tóquio fez isso, Berlim fez isso, Paris está fazendo isso, Barcelona fez isso. E o Brasil não pode ficar diferente dessa estrela. E a gente olhando assim, a evolução dos hotéis, a gente está nesse quarto aqui super bonito, de ótimo bom gosto e tal. Como é que está essa coisa da decoração, do temático, das curiosidades? Quer dizer, o que hoje não pode faltar e o que hoje não faz mais a menor diferença ter num hotel? Olha, hoje um hotel, como sempre foi a questão, né? A pessoa ela vem para dormir, então tem que ter uma cama muito boa. A pessoa tem que ter uma climatização legal para se sentir confortável. Ela tem que ter um bom banho e ela tem que ter uma ótima internet. Esses são 4 pilares. A internet deixou de ser um artigo de luxo? Ela passou a ser uma coisa obrigatória? Passou. Agora, claro, você tem aquele hotel de selva ou no meio que a pessoa, inclusive para ela, hoje nós estamos falando da desintoxicação. É melhor nem ter Wi-Fi. Né? Ele tem hotel até que ele fala, você quer deixar aqui? Porque aqui você veio para relaxar, é um spa e tudo mais. Né? Agora, uma tendência interessante é essa tematização. Né? Então, tem hotéis que trabalham a gastronomia, tem hotéis que trabalham a diversão. Isso veio muito o quê? Do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, nos grandes centros, né? Começando pelo exemplo da Disney. A mesma coisa acontece com Las Vegas, a mesma coisa acontece com muitos lugares da Europa, né? Por questão de medieval e tudo mais, aquele hotel histórico. No Brasil, hoje, é uma grande tendência. Então, eu conheci hotéis, por exemplo, lá em Tatuí, que está fazendo um hotel todo ligado à música clássica, porque já tem lá um conservatório e tudo mais. Então, a decoração dos quartos ele vem seguindo a questão da música. Todo dia, como tem um conservatório, tem um recital de algum aluno lá em relação à parte de temos que ir lá, Nelson, a gente tem que ir lá. Tem hotéis que estão tematizando, por exemplo, no sul, com Fusca, porque ele gostava, então ficou todo tematizado. Tem hotéis de surf, né, no Guarujá, e tem hotéis, por exemplo, que vêm com uma pegada de arte moderna, tem outros hotéis que estão com uma pegada hotel histórico, anos 80, e a pessoa ela pensa no pleasure, né, que é a mistura, por exemplo, quem está em negócio, que é a mistura do business com pleasure, né, que seria o negócios e diversão. Aquele agente de viagem que a minha geração, né, conheceu, hoje em dia está se transformando num clique de internet. O que é melhor para o hotel? O agente ainda é a pessoa do agente de viagem, ainda é um interlocutor relevante, ou essa profissão está fadada a assumir ou se transformar como tantas outras que o mundo digital vai provocar? A agência tradicional e a operadora, ela é muito importante. Ele deixa de ser só aquele cara que tirava a passagem e fazia reserva e passa a ser um consultor de turismo. O que você pode fazer, o que você tem e o que existe? Existem hoje, só no estado de São Paulo, mais de 8 mil agências de viagem formais. Tem uma questão hoje que está acontecendo no Brasil, que é a aprovação do cassino, né? Essa é uma discussão antiga e nunca conseguiu ir para frente, uma resistência enorme. Agora, o cassino ele tem uma ligação fortíssima com o turismo e especialmente com a hotelaria, né? Como é que vocês estão vendo que perspectiva que tem para aprovação e para esse negócio? Olha, o ano passado quase entrou em votação, só que aí teve aqueles problemas políticos com o presidente que parou tudo. Esse ano é o ano eleitoral, mas o ano que vem provavelmente vem. Por que eu falo que é positivo? Primeiro, existe jogo no Brasil. Né? O que é Telecena, né? Mega Sena, Turf, é legal. E todo mundo já joga. Onde não tem jogo, só os países islâmicos. Nós estamos falando de 70 bilhões de dólares de investimento estrangeiro no Brasil se for aprovado o jogo. Pelo número de habitantes que tem, pela posição que tem o Brasil, se for aprovado o jogo no Brasil, o Brasil é o terceiro maior mercado de jogo do mundo. Eu queria falar da coisa das estrelas, né?
Esse hotel que a gente está, gente, foi o primeiro hotel 5 estrelas do Brasil. Não esse prédio, era outro prédio. Mas o primeiro hotel 5 estrelas no Brasil. Como é que está o Brasil? A gente tem muito hotel 5 estrelas, não? Olha, hoje é assim, ele ficou mais com uma posição de avaliação própria dos próprios hóspedes, né? A classificação oficial, por exemplo, no Brasil, que era ligada na época em Embratur, que foi o Ministério do Turismo, ela basicamente não existe mais. Para ser 5 estrelas precisa ter o colchão Exatamente. XYZ, isso não existe mais? Isso caiu, ele caiu nos últimos anos. A classificação ela ficou com uma norma e ela tentou da última vez com o Inmetro, mas ela acabou não indo para frente. Alguns hotéis pegaram sim a classificação oficial do Ministério, porém hoje o mercado está se autoavaliando. Nós conhecemos os padrões, né? Então tem o padrão 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, que todas as redes internacionais independentes conhecem e eles produzem. Então ele já faz um hotel de nível 5 estrelas, porque o nível 5 estrelas tem um tal tamanho, tipo de equipamentos que ele tem, decoração e principalmente os serviços. Um ponto de heliponto, você tem um serviço de mordomo, segurança particular, um chefe para fazer a sua comida individual. Fica trem chique. E aí que você... Exatamente. Então, vai ser muito mais ligado ao nível de serviço. Então, é o cardápio que eu tenho de travesseiros. Então, eu tenho 6 tipos de travesseiros. Um é o tipo estilo NASA, o outro é pena de ganso, de pluma, de tal. E aí ele escolhe. Você tem à disposição já um mordomo, você tem já um chefe específico para cozinhar. Mas o que faz o mordomo? Montar sua mala, colocar ela, passar sua roupa, abrir a porta para você, servir como um apoiador, montar, copeiro, preparar. Uma coisa assim? Toda vez que você mexeu na cama, ela volta a ficar arrumada, prepara o seu banho, um banho com sais, uma série de coisas como isso. Nelson, vem experimentar, vem ser meu mordomo um pouquinho. Vamos ver se você dá para isso. Vai que a gente não dá certo aqui com o pessoal. A gente faz assim, a gente vende um negócio assim, eu faço de conta que eu sou cliente, você faz de conta que é mordomo. Esse mordomo ele pega no iPad dele e já baixa o jornal ali. Qual você quer? De qual jornal do mundo? Jura que tem gente que precisa disso ainda? É que Deve ser coisa mais de gringo, né? Não, isso, o brasileiro usa isso. Existem, né? Você vê que ainda tem pessoas que se autodominam como condes, né? Como... Se autodenominam foi ótimo. Como condes, como... membros da alta sociedade e tal, que fazem questão, e tem muito dinheiro, né? E fazem questão de ter tudo esses bem, se estiver empregando gente, olha, exatamente, por favor, contratem mordomos, entende? Assim, a gente pode ajudar. Aí ele tem o concierge para já fazer toda a agenda dele em relação à parte do que ele quer de entretenimento, que tipo de entretenimento, que horas ele quer, manda já vir um carro blindado com segurança dali falando, segurança e o motorista falando com a língua dele, para que ele vá até lá. Olha, que mercado é esse, Nelson? A gente tem que fazer outro, pessoal, mercado de mordomos, de concierges. Sabe que a gente fez uma pessoal com os meninos que aos 16 anos eles criaram um serviço de passeios de helicóptero. E eles fizeram muito negócio com o hotel, para botar o cliente deles no heliponto e passar uma noite no hotel. É tipo um concierge de experiências. Exatamente. E São Paulo disputa com Nova York todo ano, que tem a maior frota, né? Uma hora em São Paulo, outra hora em Nova York. É verdade. E exatamente. Então a pessoa hoje já tem isso que está sendo legal também. A ideia da hotelaria, por exemplo, em São Paulo, é que o habitante, o paulistano, fica hospedado no final de semana para viver essa experiência. Então aí ele pode fazer um passeio saindo do heliponto do hotel, visitar a cidade, aí ele vai ter já o desconto que Não, e nessa do fim de semana, vocês ganharam um concorrente importante que nós também mostramos, não é, pessoal? Que são os motéis, né? Que estão se renovando para acolher para pernoite, para acolher esse mesmo cliente, né? Mas a concorrência faz bem, porque a concorrência faz melhorar o serviço. Exatamente. Hoje, ainda a pessoa, ela tem, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, um motel, você fica lá passando. Agora hoje, que é casado, se você vai vir numa viagem de negócio, falar para a esposa ou o marido, eu tô aqui no motel no Rio de Janeiro, é separação. Né? Pronto. Por quê? Qual é a colocação ainda? Então, eles estão lutando
lutando para mudar de isso, mudar. mas mesmo assim... Mas por quê? Porque ele foi construído com essa filosofia no Brasil. Agora, a questão é se você consegue trabalhar o mercado, é isso que a gente precisa quebrar a Tem barreira. cliente para todo mundo? Tem cliente para todos. Um exemplo, hoje no Brasil, qual que é uma barreira dos hotéis? A pessoa, nos Estados Unidos, todo mundo vai almoçar e jantar em hotel, é tradicional. Aqui a pessoa não tem, parece que tem uma barreira de poder almoçar ou jantar no restaurante de hotel. Uma coisa que sempre existiu, por exemplo, day use. Day use sempre existiu, que é ficar aquele meio período. Nessa época que teve de crise, que foi 15, 16, estavam colocando nas empresas, depois do almoço, dá aquela descansada de 1 hora, como estava sobrando apartamento, e você vai ter um valor baratinho. Então ela ia, deitava, descansava um pouquinho e voltava para trabalhar. A siesta. Cria novos nichos. Que bom. Bruno, super obrigada pela Muito entrevista. obrigado, Foi uma agradeço. aula sobre turismo, Muito obrigado, sobre agradeço. hotel, sobre evolução do negócio. Boa sorte para vocês aí nesse ano que chega. Muito obrigado, parabéns pelo sucesso do programa, cada vez melhor. É uma referência para trabalhar todos esses temas. Parabéns pelo sucesso. Que bom, obrigada. Vocês já repararam, né? Não é a primeira vez que o E-Pessoal faz uma entrevista assim com uma cama por perto. Mas olha só, gente, falando sério, o negócio do turismo não é saber se tem o melhor cardápio de travesseiros, de lençol, a melhor cama, ou até se tem um mordomo para atender a gente. É uma questão de prioridade. Ainda não é, tá longe de ser, mas a gente está pronto para isso. Eu te espero no próximo E-Pessoal, em qualquer lugar que tiver negócio, não necessariamente numa cama. Até lá, se inscreve no canal, deitado na sua cama e chama toda a família. Você não vou falar isso não. Uai, não era pra ter virado? Cebolinha.